Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui. Hoje, feriado para muitos, mas para a gente será uma noite muito produtiva. Por quê? Porque nós vamos estar focados aqui hoje em resolução de questão. E aí nós temos a professora Rayana, ela preparou para vocês o material que ficou maravilhoso, ficou ótimo, só com questões de concurso sobre alguns temas. Esse material, gente, eu tenho colocado lá no grupo para vocês. Vocês têm acesso não só a esse material, mas todos aos outros materiais das aulas anteriores. E aí vocês estão reparando que a gente está transmitindo a aula hoje pelo YouTube. Vamos tentar ver se agora a gente consegue uma resolução melhor. Enfim, a gente vai tentando até ir se ajustando, sempre com o objetivo de oferecer o melhor para vocês. Tá bom? Então, desde já, eu já passo para a Rayana. Agradeço também a colega por aceitar o convite de estar aqui hoje, no nome de Radej, meu nome, em nome de toda a equipe, em nome de vocês também. Tá? E passo para ela. Boa noite, Rayana. Boa noite, Marcela. Boa noite, aprovados do concurso de Maricá. Sejam bem-vindos à nossa aula Simulado 1. Eu estou aqui, né, do lado de cada telinha, não vejo muito vocês, né, não consigo aqui acompanhar pelo YouTube, mas o Gabriel está aqui me auxiliando, a professora também está aqui me auxiliando, e vamos juntos hoje nessa noite de feriado, né? Então, feriado, estudar no feriado é alguma coisa muito especial, não é verdade? Então, essa é a aula de número 12, mas desde o dia 8 de abril, vocês estão aí nessa caminhada, né, proposta pelo vereador Radeste, pela coordenadora Marcela, e eu já aproveito aqui para agradecer essa oportunidade da Marcela, né, do Radeste, da Verônica também, que fez esse contato. Para mim é um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui para a gente poder compartilhar esse conhecimento, né? Eu queria deixar aqui, de início, vou mexendo aqui no meu quadrinho, tá, gente? Vou deixar aqui de início para vocês uma mensagem. É um diálogo entre Dom Quixote e Sancho Panza. Quando, nesse trecho aqui, Dom Quixote vai conversar com Sancho Panza sobre a liberdade. E ele diz assim: a liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos dons que os céus deram aos homens. Não podem se comparar com ela os tesouros que a terra abriga, nem o mar esconde. Pela liberdade, assim como pela honra, se pode e se deve arriscar a vida. O cativeiro, pelo contrário, é o maior mal que pode ocorrer aos homens. Quando a gente está falando de concurso, de uma certa maneira, a gente está falando de liberdade. E falar em liberdade, né, há uma semana aí desse concurso, dessa espera de muitos, né? Muitos farão a prova aí dia 30, ela acaba esbarrando na ansiedade. Eu, por exemplo, era uma pessoa que eu achava que eu nunca fosse passar em concurso público, mas estou aqui, né? Quando que eu comecei a transicionar a minha mente para essa questão da ansiedade no momento da prova? Quando eu entendi que existe, na verdade, um tempo certo para todas as coisas. Então, assim, se eu estou estudando, né? Se eu peguei esse feriado, se eu estou estudando, se eu estou me dedicando, se eu estou realizando questões, se eu estou sempre desenvolvendo a minha mente em prol desse concurso, quando eu chegar nesse momento da prova, o que eu preciso fazer? Eu preciso usufruir do momento da prova. Então, quando eu comecei a pensar desta maneira, olha, eu entrego a minha ansiedade, eu tiro esse fardo das minhas costas, eu fiz tudo o que eu podia até aqui e agora eu vou me dedicar a essa prova. As coisas começaram a fluir um pouco melhor para mim. Então, se foi uma dica para mim, eu acredito que seja para você também, tá bom? Pega essa dica aí. O nosso tempo certo vai chegar e o tempo certo de vocês já está aí bem pertinho. Em breve eu os encontrarei aí nas escolas de Maricá. Nós vamos nos barrar, tomar um café, conversar sobre educação e vai ser maravilhoso, ok? Bom, meu nome é Rayana, eu sou graduada em Língua Portuguesa e Espanhol.
e pelo CEDERJ, né? Eu fiz também pedagogia pelo CEDERJ. Temos aí algumas especializações. Hoje eu sou mestranda em educação pela Estácio. Sou professora concursada em São Pedro da Aldeia, língua portuguesa. Eu sou do chão da escola, eu estou no 6º ano aqui em São Pedro da Aldeia, turmas que eu amo de verdade. E esse tão sonhado concurso, né, que eu fui convocada para a inspeção em Maricá. Faço parte aí do grupo da inspeção em Maricá, ok? Então, vamos seguindo aqui. A estrutura da nossa aula vai ser o seguinte: questões sobre a LDB e os seus contextos, questões sobre avaliação, algumas questões sobre o ECA, algumas questões sobre educação inclusiva, algumas reflexões sobre, na verdade, são 3 livros. Eu botei 2, mas no finalzinho vocês vão perceber que tem um documento que eu também coloquei para a gente refletir um pouquinho. Nós faremos aproximadamente 31 questões. Pode ser que você já tenha visto essas questões em algum momento, até mesmo aqui no curso, mas não tem problema. O que acontece? Quando a gente estuda para concurso, é necessário que visitemos, vez ou outra, os conteúdos que nós já nos apropriamos. Sabe aquela história de Piaget, de assimilação e acomodação? Então, acontece com a gente também enquanto adultos, né? Nós precisamos voltar a esses conteúdos, a esses momentos, a essas reflexões, não fazer atividade como se fosse uma repetição, né? Como aquele ensino tecnicista. Não é isso. É voltar à atividade para nós refletirmos um pouco sobre o que nós já aprendemos. E assim a aprendizagem ela vai se acomodando dentro da gente, na hora da prova vai ficando mais fácil, a gente já vai tomando nota, né, daqueles conhecimentos. Então, então pode ser que vocês revisitem aí em algum momento alguma questão, mas não tem problema, faz parte da aprendizagem, ok? Tudo certo aí, Gabriel? Gente, Gabriel vai ser meu suporte aqui. Então, nós vamos começar a falar um pouco, né? Nós temos 31 questões, mas é claro que um professor, antes de passar uma questão, ele contextualiza, né? Não tem jeito. Então, nós temos aí a Lei de Diretrizes e Bases, da Educação Nacional, também chamada de Lei... Estou muito em cima aqui, peraí, deixa eu apagar meu quadro e fazer direito. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também chamada de Lei 9394/96. Então, assim, por vezes, algumas bancas, elas escrevem também assim, ó, LDBN, e não faz mais referência nenhuma. Outras vezes, eles só colocam 9394/96. E às vezes a gente fica assim, gente, que lei é essa? Aí confunde com a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Né? E aí a gente fica um pouco perdido. Então, é importante nós nos apropriarmos dessas nomenclaturas que aparecem nos enunciados das questões. Ok? Bom, e para mim, a melhor referência de LDB é aqui. Deixa eu fechar aqui o negocinho que aparece para mim. É aqui o site do Planalto, né? Estudem, gente, diretamente por aqui. Vai lá, joga no Google, LDB. Provavelmente vai ser o primeiro site que vai aparecer. E por ali, se você clicar em cima da lei de diretrizes bases, em cima da lei lá no site, vai inclusive aparecer as atualizações da LDB, ok? Então, assim, a gente começa, né, a LDB falando o seguinte: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na... Então, presta atenção. A educação abrange os processos formativos. Esse aspecto que a LDB traz para a gente é a educação no seu... Espera que vai tudo certo aqui. No seu sentido amplo. Ok? Então, lá no artigo 1º da LDB, ela vem trazendo a educação no seu sentido amplo. Ela abrange os processos formativos. Que processos formativos são esses? Olha que importante. Ele vai falar
da vida familiar, da convivência humana, do trabalho, das instituições de ensino e pesquisa, dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e das manifestações culturais. Então, percebam como ele está falando sobre educação no seu sentido amplo, ok? Bom, agora nós vamos dialogar com o livro O que é Educação, do Carlos Brandão. Rayana, como assim? A gente está falando de lei. Agora você vai trazer um livro para a gente, um livro de caráter de cunho mais pedagógico, né? Não tão legalista assim, né? Não, nem tanto de leis assim. Sim, porque as leis, elas conversam com a sociedade. Então, o livro de Brandão, que traz aí a referência no edital de Maricá, ele conversa com a LDB. As leis elas conversam com a sociedade, porque elas são nada mais, nada menos, frutos do que acontece na nossa sociedade. Então, aqui, Brandão vai falar o seguinte sobre educação. Eu não vou ler tudo, eu vou só destacar uma parte aqui, tá bom? Educação. Educação? Educações. Aprender com o índio. E bem aqui, ó, nessa parte aqui, ele vai falar o seguinte: ninguém escapa da educação. Gente, ele já começa o livro falando assim. Achei magnífico isso. E ele vem falando: em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver todos os dias. Opa! Misturamos a vida com a educação, com uma ou com várias. Educação, educações. Vamos grifar isso aqui, né? Ó, educação, educações. E já que, pelo menos por isso, sempre achamos que temos alguma coisa a dizer sobre a educação que nos invade a vida, por que não começar a pensar sobre ela com que os índios uma vez escreveram? Não vou ler para vocês, mas convido vocês a lerem essa parte do trecho do livro. Se no final nós tivermos aí um tempinho, a gente até visita lá o texto, mas eu acredito que não tenhamos. Então, dê uma olhada nessa parte do texto. É incrível o ensinamento do índio, o que ele fala, o que ele aborda sobre o ensino e a educação, vale muito a pena. Mas o que eu quero destacar aqui com vocês é como a LDB está conversando com esse trecho do livro. Olha só, aqui na LDB, ela vai falar que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem em vários momentos sociais. É a educação no seu sentido amplo. Carlos Brandão, também vai falar sobre isso, que a educação acontece em várias situações. Aí vem a LDB, lá no seu parágrafo 1º, ó, e restringe esse sentido de educação. Olha, existem educações, como bem disse o Brandão. No entanto, esta lei, que lei é essa? Esta lei é a LDB. Esta lei disciplina a educação escolar. Então, eu já vi muito em provas de concurso o seguinte: a LDB versa sobre a educação que acontece na igreja, a educação informal. Não. Existem esses processos formativos na sociedade, mas a LDB vai falar da educação escolar, que acontece em que momento? Que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Ok? Tranquilo, né? E aí, o Carlos Brandão, ele também vai falar lá no livro dele, olha aí, já estou dando um spoiler para vocês do livro que vai cair na prova, que está lá nas referências, junto com a LDB, hein? Então, olha, ele vai falar, dialogando com o livro que é Educação, ele vai falar, o ensino formal, olha aqui, ó, o ensino formal é o momento em que a educação se sujeita à pedagogia, à teoria da educação.
Cria situações próprias para o seu exercício. Não é verdade isso? Produz os seus métodos, estabelece suas regras e tempos e constitui executores especializados. É quando aparecem a escola, o aluno e o professor de quem começa a falar daqui para frente. Então, vejam que ele, né, num dado momento do livro, ele vai falar sobre a educação no seu sentido amplo, como a LDB faz, não é verdade? E agora ele está aqui, ó, como a LDB, falando em educação no seu sentido estrito. A letra não fica muito bonita, né, gente? Mas a gente vai aprimorando. No seu sentido estrito, ok? Então, dito isto, vamos aqui praticar uma questão sobre o livro do Brandão, que é muito importante. Vamos lá. Brandão, ao conceituar educação, deixa eu botar aqui a luzinha para vocês acompanharem comigo. Brandão, ao conceituar educação, utiliza uma série de argumentos tratando da sua essência. Então, a essência da educação, das instituições, né, da sociedade, a educação na sociedade. No que toca à transição histórica da educação vivida na sua essência para a educação no âmbito escolar, considera-se o seguinte. Eu ia fazer uma transição aqui do texto para o slide, mas acho melhor não, né, Gabriel? Vai que dá ruim, né, gente? Vamos continuar aqui assim. Então, eu queria mostrar para vocês como está lá no texto, mas eu tenho medo desse delay, e aí vamos ver por aqui o que a gente consegue. Então, letra A. Os profissionais especialistas são aqueles que consideram a diversidade e a mutualidade do saber popular e hierarquizado. Lá na página 14, vou colocar aqui para vocês, depois, quando vocês reverem a aula, vocês vão estar com material e aí vocês vão fazendo esses apontamentos também, tá bom? Então, os profissionais especialistas são aqueles que não consideram. Brandão vai dizer que esses profissionais especialistas não consideram a diversidade e mutualidade do saber popular e hierarquizado. Ou seja, não vamos marcar essa questão, ok? Letra B. O conhecimento do contexto de aldeia comunitário passa a se dividir com o conhecimento escolar. Esse dividir aqui não é um dividir bacana, não é um dividir de compartilhar, é um dividir de você para lá e eu para cá, sabe? Brandão vai falar sobre isso. E isso também não é bacana para a educação. Também está na página 14. É um dividir conflituoso, tá, gente? Vou escrever aqui, ó, conflituoso. Letra C. As sociedades mais simples, deixa eu fechar aqui. As sociedades mais simples não sofrerão a divisão social do saber. Brandão diz que sofrerá. Deixa eu tentar aqui agora, eu acho que... Espera aí, gente, já vou aumentar. Eu sei que está pequeno aí para vocês. Só um minutinho. Deu certo, Gabriel? Já é o Lombardi. Uma divisão social do saber e dos agentes e usuários do saber como essa existe, mesmo em sociedades muito simples. Então, ele afirma que uma divisão social do saber existe, mesmo em sociedades muito simples. Então, nós não vamos marcar a letra C. Vou aproveitar que nós estamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo na letra D. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a letra D, para vocês observarem no texto como isso está disposto. Achei. Então, ó, letra D está assim: não irá constituir-se diferença entre educação e ensino. Então, aqui vai falar: este é o começo do momento em que a educação vira o ensino. Ou seja, existe diferença, ok? Irá constituir-se diferença entre educação e ensino. Então, voltando aqui, ó.
não irá constituir-se diferença. Esse não torna a questão errada. Irá constituir-se diferença entre educação e ensino. Então, a resposta aí correta é a letra E. Ok? Letra E. Quanto ao saber, as formas livres e as formas hierarquizadas deverão coexistir. Está lá na página 13, ok? Depois vocês deem uma lidinha no texto do Brandão e está lá na página 13. Ok, pessoal? Deixa eu só beber uma águazinha aqui, só um minutinho. Para a gente continuar. Deixa eu ver se eu consigo vê-los aqui no YouTube. Parou aqui. Letra E. Ah, consegui ver. O pessoal está aqui, ó. Muito bem, parabéns. Vamos continuar então. Bom, nós vamos observar aqui algumas palavras importantes. Algumas palavras importantes do livro do Brandão. O Brandão vai falar no livro o que é educação sobre a endoculturação. Endoculturação não é um termo novo, não é um termo inaugurado por Brandão. É muito estudado entre antropólogos. Inclusive, ontem eu estava na minha aula do mestrado e a gente estava estudando um texto do Laraia, Cultura Contemporânea, se não me engano, e falava sobre esse conceito de endoculturação. Tá? Não é um conceito novo, mas significa aí, mais ou menos, né? Dentro de sua cultura, em sua sociedade, aprender de maneira mais ou menos intencional. Alguns dirão mais ou menos consciente. São essas nomenclaturas que geralmente as bancas gostam de utilizar, né, nas questões de concurso. Então, é importante que vocês se apropriem aí dessas palavras para vocês entenderem um pouquinho no momento da prova, né? Se a banca pedir, você já está ali mais ou menos por dentro do assunto. Ele vai falar também das principais características da educação. Ele diz que a educação está para além de uma prática pedagógica de racionalidade instrumental, assim como preconiza Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção, ok? Ele também vai abordar no livro, né, sobre o significado social da educação, sobre a história e sobre a finalidade. É um livro muito interessante, é um livro muito bonito de se ler, de se ler sobre educação, e eu acho que vocês vão aí gostar bastante dessa leitura desse livro, ok? Então, voltando aí para a LDB, vamos fazer umas questões de certo ou errado, tá? Então, talvez a imagem um pouco pequena, mas não tem problema. Depois vocês vão ter esse material e aí vocês vão observar também, é só imagens mesmo aí da LDB, né, das capas das leis que foram acontecendo. Então, eu quero saber o seguinte, certo ou errado? São leis de diretrizes e bases da educação nacional. As 4.024 de 1961 e 9394 de 96. Bom, se nós estivermos numa banca de certo ou errado, a gente já vai considerar que essa aqui é a correta, ok? Essa aqui é a correta. A gente sabe que, de fato, essa aqui é a lei. Pode ser que fiquemos em dúvida sobre a 4.024 de 1961. E sim, essa lei aqui, deixa eu ver se vai dar certo aí, aumentar aqui, foi a primeira, tá bom? A primeira que muitos estudiosos, pesquisadores, né, consideram, a 4.024 de 1961, a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional. Depois nós tivemos a de 1971, mas essa aqui não revoga, ó. Essa lei aqui, a 71, ela não revoga a de 61. Ou seja, essa aqui continua sendo a primeira, tá bom? Elas trabalham mutuamente. Ela alterou profundamente a primeira, mas não revogou.
ok? Depois tem essa aqui de 68, que é mais para o ensino superior, então não é considerada ainda assim a LDB. E essa aqui é considerada a segunda LDB. Então, ó, 4.024 de 61 e 9394 de 96. Ou seja, nós marcaríamos certo para número 2. Ok? Então, vamos lá. Número 3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1996, também é conhecida como Lei Paulo Freire. Verdade, gente? Certo ou errado? Errado, né? A lei é conhecida como Lei Darcy Ribeiro, ok? Não é conhecida como Paulo Freire. É conhecida como a LDB, né? Como Lei Darcy Ribeiro, como LDB, como LDBN, como 9394 do 96. Todas essas nomenclaturas a gente pode encontrar na prova, tá bom? Número 4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é uma norma obrigatória apenas para a educação pública. Na hora da prova, eu não saio marcando assim. Por quê? Existe ansiedade, existe algum grau de nervosismo, então eu tenho que parar, prestar atenção, né? Não ir aí pela emoção e analisar a questão. Então, é uma norma obrigatória? É uma norma obrigatória. Apenas para a educação pública? Não. Não é apenas para a educação pública. É para a educação pública e privada. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Número 5. Eu nem vou perguntar, é porque tem um delay. Então, o que vocês escrevem no chat não é o mesmo momento que eu estou lendo aqui as mensagens. Mas eu espero que vocês estejam gostando e espero que esteja sendo aí proveitoso para vocês, tá bom? Número 5. O acesso à educação básica obrigatória é direito público objetivo. Não, é direito público subjetivo. Existe o direito público objetivo, mas a LDB é direito público subjetivo, ok? Então está errado, isso aí, errado. Beleza? E está lá no artigo 5º, lá no artigo 5º, vocês podem encontrar essa resposta. Subjetivo, vou até pegar aqui. Aqui no artigo, subjetivo por quê, né, gente? Deixa eu fechar aqui. Por quê? Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. E, caso não cumpra, é crime de responsabilidade. Já vi muito essa questão também em bancas de concurso. Tá bem? Vamos lá para o número 6. O pessoal está gostando. Muito melhor por aqui. Vamos lá. Número 6. Essa questão é muito bacana. Por quê? Por vezes, a gente não consegue estudar todo o conteúdo, não é verdade? Então, é um tipo de questão que, assim, não tem nada errado, tá tudo certo. E por aqui a gente estuda vários momentos da educação, tá bom? É só a gente saber relacionar aí as questões. Dentro da história da educação brasileira, temos alguns períodos que se destacam pela instituição de direitos sociais e promoção de mudanças educacionais. Então, está falando de período, está falando de mudanças educacionais. O que eu, Rayana, faria na minha prova? Eu já ia marcar aqui, ó, período. Já ia marcar na minha prova, período.
A minha prova, gente, é uma prova que assim, não tem condição de ninguém pegar depois. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, quando você acabar a prova, tem como você tirar foto da prova, passar a prova para mim? A minha prova não tem condições de fazer isso, porque ela sai toda arriscada. Eu faço mapas mentais, eu circulo, eu realmente me envolvo naquela prova. Eu usufruo do momento da prova. Então, é uma prova que não tem condição de emprestar para ninguém, porque só eu irei entender o que está ali. Então, aqui, né? Temos alguns períodos que se destacam pela instituição de direitos sociais e promoção de mudanças educacionais. Analise cada um dos períodos citados abaixo, relacionando-os com os fatos ocorridos em cada um deles. Então, beleza, vai ser só o quê, gente, que ele quer aqui nessa questão? Relacionar os períodos. Então, vamos pensar. Deixa eu pegar aqui, apagar aqui meu quadro. Não entreguem um quadro sujo para o colega, hein? Quando vocês estiverem atuando. Vamos lá. Relacionando-os com os fatos ocorridos em cada um deles. Bom, então ele tem aqui, ele vai nos dar aqui alguns fatos históricos. Olha só. Temos aqui alguns fatos históricos. Primeira República, entre 1889 e 1930. Segunda República, entre 1930 e 1945. A era do populismo, o período do populismo, entre 1945 e 1964. O período da ditadura militar, entre 1964 e 1985. E a nova República, 1990 para cá. Então, a gente só vai relacionar, beleza? Vamos lá. Foi estabelecida a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 4.024, que inspirava-se nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Então, olha só, 4.024, ele não coloca o ano, mas nós já estudamos aqui que a 4.024 foi considerada, né, por muitos estudiosos, a primeira, e ela é de 61. Se ela é de 61, qual é o número, gente? É o número 3. Então, aqui eu vou colocar 3. Beleza? Vamos ver aí a segunda. Promulgação da Constituição de 1934, que em seu artigo 150 institui ensino primário integral gratuito e a frequência obrigatória extensiva aos adultos. Então, 1934, ó, já deu uma colinha aqui para a gente, vai ser aqui, ó, esse período da Segunda República, né? 1930 entre 1945. Então, eu vou colocar aqui o número 2, beleza? Então, vamos lá. Depois, período de grande frustração dos ideais republicanos. Antecedeu a Revolução de 30 e o Manifesto dos Pioneiros. Se antecedeu a Revolução de 30, ele está dando uma colinha aqui para gente, significa que foi entre 1889 e 1930, ou seja, Primeira República. Vou colocar aqui o número 1. Se fosse na prova, eu já estaria ansiosíssima, querendo cortar tudo lá embaixo, mas eu vou até o final aqui. Vamos lá. Período também conhecido como milagre econômico de forte industrialização nas escolas. O que vigorava era o ensino tecnicista, implantado pelo governo, que ele não dá dica, né, de ano. Claro que muitos saberiam qual seria o ano, enfim. Mas se você não sabe, você pula do de baixo, porque aí talvez tenha alguma dica. E aí a gente não precisa ficar sofrendo ali na prova, né, estressado já, tentando puxar da memória que período seria esse. Vamos ver se o último aqui, ele agrega alguma coisa para a gente. Período conhecido como Era do Conhecimento, fortemente ligado a organismos mundiais. Dentre suas principais reformas, temos a promulgação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bom, não falou o ano, mas a gente sabe que a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é de 1996.
Ora, se é de 1996, aqui é o número 5, aqui é o número 4. Vamos achar 3. Então, a B eu já iria eliminar, a D eu já iria eliminar. 3, 2, 1. A E eu já iria eliminar. 3, 2, 1. 4, 5. Então, é a letra C. A resposta é a letra C. Beleza, pessoal? Muito bem. Estão gostando? Estão conseguindo aí acompanhar? E agora a gente vai falar de uma coisa muito, muito interessante. Eu adoro falar sobre isso. Vamos lá. Pela última já dá para ver, verdade. Mas é importante, na hora da prova, né? A gente ir interpretando, porque parece que a gente está perdendo tempo, mas, na verdade, quando a gente vai interpretando, chega um momento da prova que a gente está muito cansado mentalmente, né? É exaustivo. Então, é importante a gente seguir o passo a passo, sabe? Para depois, e aí é um grande problema, né? Vou dar uma dica aqui para vocês. Naqueles 30 minutos finais que a gente reserva para anotar o gabarito, para marcar o gabarito, se você não fez uma prova muito consciente daquilo que você marcou, você começa a trocar a questão. Então, às vezes você vê lá, né? 14, 15, 16. Aí tem D, D, D. Você olha assim, meu Deus, tem muito D aqui. Vou pular, ih, deve ser o A. Aí você começa a apagar o seu gabarito. Não faça isso nos últimos minutos da prova, porque a chance de você estar apagando uma questão certa é muito grande. Então, se contenha, faça uma prova consciente para que você tenha essa perspicácia, sabe, na hora da prova, de entender que aquele minuto ali final não é um minuto de apagar a questão. Então, é importante que durante a prova você faça, assim, com envolvimento mesmo, para que você chegue ao final com a certeza de que você marcou aquilo ali certo. Então, não pule etapas. Faça o enunciado, leia o enunciado, faça mapas mentais ali do enunciado, entenda a questão. Parece que vai demorar, mas na verdade não, porque você já vai direto na questão. A gente vai ver isso mais para frente em algumas questões que nós temos aqui. Título 1 da educação. Vamos dialogar um pouquinho aqui, né? A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho, e às práticas sociais. Ah, Raina, mas isso é muito fácil, isso aí eu já decorei já. Tem tempo já que eu decorei isso. Verdade, é fácil. Só que, como a banca pega, mundo do trabalho é diferente de mercado de trabalho. Então, por vezes, a banca vai confundir a gente com esses dois conceitos. E aí, você vai ficar assim, gente, e agora? É mundo do trabalho ou é mercado de trabalho? Mundo do trabalho ou mercado de trabalho? Aí fica aquela confusão na nossa cabeça na hora da prova, que parece que é tudo fácil, né? Quando a gente pega aquela bendita na mão, a gente fala, meu Jesus. Então, gente, é um pouco atriz, né? Quem dá aula para sexto ano tem que ser assim, empolgado. Eu sou emocionada para dar aula, adoro. Então, aqui, o que acontece? O mundo do trabalho é uma qualificação para o trabalho. Então, mundo do trabalho é qualificar para o trabalho. Mercado de trabalho não é o que fala a LDB. Mercado de trabalho é treinar, né? É preparar de uma maneira tecnicista. Na verdade, a palavra aqui é essa, é tecnicista, né? Então, não formamos para atender o mercado de trabalho. A gente não forma para atender o mercado de trabalho. A gente forma para qualificar para o mundo do trabalho. O foco é o aluno. Aqui, o foco é o aluno, ok? Aqui, o foco é preparar mão de obra. Ah, mas eu não acredito nisso, não gosto disso, não. Preste atenção. Cuidado para a sua
prática, né? Para aquilo que você acredita na sua vida, cuidado para isso não contaminar a sua prova, porque você está fazendo a prova de uma banca que acredita, que pediu para você estudar determinadas situações. Então, cuidado para a sua prática até da escola, né? Você já lê aquela lei já de uma maneira assim, né? Com aquele ranço, né? Ah, mas isso não acontece. Ah, mas isso não é assim. Ah, mas na minha escola, porque ele não foi lá, ele não viu como é que é. E aí você começa a criar um monte de obstáculo na sua mente que só te atrapalha a nota da prova. Então, você precisa observar, você precisa perceber qual é ali o intuito da banca, né? Então, se a banca está falando de mercado de trabalho, ela está falando de um mercado tecnicista que prepara para uma mão de obra. Se ela está falando de mundo do trabalho, ela está falando de qualificar para o trabalho. Ela está com o foco no aluno, ok? Qualificar é diferente de preparar, beleza? E aqui, nessa prática social, né? Práticas sociais, nós vamos falar que eu chamo, né? Que muitos professores também chamam por aí, do tripé da educação. Qual é a base da educação? A base, né? A finalidade da educação está lá no artigo 2º. Qual é a base da educação? Qual é o tripé da educação? Pleno, será que vai dar para escrever tudo aqui? Pleno desenvolvimento do educando. Pleno desenvolvimento do educando. Depois, preparo para o exercício da cidadania. Não é preparo para a mão de obra, é preparo para o exercício da cidadania. Ok? E depois, aí, aqui é o primeiro, aqui é o segundo e aqui é o terceiro. Ok? Depois, aí, nós temos a qualificação para o trabalho. Qualificação. Gente, não reparem na letra. Qualificação para o trabalho. Beleza? Então, mundo do trabalho. Ó, adoro. Esse filme é demais, né? Mostra muito isso, relata muito isso. Então, mundo do trabalho, diferente de mercado de trabalho, e mais uma vez eu trago para vocês um trecho do livro que é Educação, de Carlos Brandão, falando sobre isso. Observem como a lei está sempre vinculada ao momento pedagógico, né? É muito triste. Eu, né, como inspeção escolar, eu acho a legislação incrível, assim. Por quê? Porque a legislação, ela respalda a nossa prática docente. Então, eu, como professora em São Pedro da Aldeia de língua portuguesa, preciso da legislação, preciso consultar a legislação, porque a legislação está o tempo todo respaldando a minha prática docente. Quando você passar para o concurso de Maricá, por favor, não abandone a LDB, não abandone a legislação educacional, fica ali, ó, juntinho, porque ela vai te ajudar muito na sua prática diária ali da sua vida, no chão da escola, tá bom? Então, olha o que o Brandão fala sobre isso. A política educacional implantada, deixa eu sinalizar aqui para vocês lerem junto comigo. A política educacional implantada levou à progressiva desobrigação do Estado com o custeio da educação e a expansão do ensino privado. Assim, a educação está aberta à ação dos empresários do ensino, sujeita às leis da iniciativa privada, sendo negociada como mercadoria entre as partes interessadas em vender e comprar, o que revela o caráter elitista do atual processo educacional no Brasil. Ok? Então, percebam que esta cena aqui não tem nada a ver com o mundo do trabalho, né, gente? Não tem nada a ver com o mundo do trabalho. Esta cena aqui está ancorada no mercado de trabalho, ok? Que é preparar a mão de obra. Apertar parafuso, apertar parafuso, apertar parafuso. Não reflete, não pensa. Aperta parafuso o tempo todo, certo? Então, vamos lá. Acho que vocês nunca mais vão esquecer disso, né? Espero que não, hein?
Vamos lá, questão 7. O Plano Nacional de Educação já estabelecia como meta, e agora, de acordo com a Lei 9394 de 96 atual, alterada aí pela Lei 11.274 de 2006, estabelece que a duração do ensino fundamental é de... Então, já vou marcar. Não, para e pensa. Olha só. Ele está falando de ensino fundamental, ok? Nós sabemos que a educação básica é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok? Ensino médio. Então, eu sei que ele está pedindo aqui nessa questão o ensino fundamental. Ora, o ensino fundamental é composto pelos anos iniciais e pelos anos finais, ok? Se a educação infantil está ali entre os 4, 5 anos, se o ensino médio ele vai aí entre 6 e 14 anos, então eu tenho aqui, né? 6 anos iniciais, de 6 até 10 anos. Por quê? Quinto, sexto, sétimo, oitavo. Gente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, anos iniciais. Anos finais, sexto, sétimo, oitavo e nono. Ok? Então, 6, 7, 8, 9, 10, 5. E aqui, 11, 12, 13, 14. Aqui vai de 11 até os 14 anos. Ou seja, realmente se configurou 9 anos. Mas isso aí é fácil. Mas aí acontece que depois você fica assim, será que é isso mesmo? Será que eu marquei certo mesmo? Então, vai fazendo essas construções mentais rapidinho ali durante a prova, porque na hora que você vai marcar o gabarito, você não vai ficar em dúvida. Então, aqui, 9 anos, letra A tem 9 anos, letra C tem 9 anos, e a B, a D e a E, eu já elimino. Né? 6 anos, 8 anos, nada disso. Eu já sei que são 9 anos. Aí, olha só, você já fez o mapa mental. Você já sabe que são 5 anos o primeiro segmento e 4 anos o segundo segmento, e aí você já marca a letra A. COSEAC 2009. Presta atenção, hein? Depois essa aqui, COSEAC 2018. Olha só, bem parecido. Você já fez o mapa mental aqui em cima, então agora aqui vai ficar mais fácil ainda, certo? O ensino fundamental com 9 anos de duração é a etapa mais longa da educação básica, atendendo estudantes entre... nós já fizemos o mapa mental aqui em cima. Nós já sabemos... Deixa eu fechar aqui um negocinho que só aparece para mim. Nós já sabemos que é entre 6 e 14 anos. Ou seja, já sabemos aqui que é a letra A, ok? 5 e 13 não, 7 e 15 não, 8 e 16 não, 4 e 12 não. Beleza? Então, vamos adiante. 9. De acordo com a lei... Gente, essa hora passa rápido, hein? De acordo com a Lei 9394 de 96, a educação básica nos níveis fundamental e médio terá carga horária mínima anual. Isso eu já sei que são 800 horas. Beleza. Então, vamos ver. 800 horas, 800 horas, 800 horas, 800 horas. Ai, meu Deus, tudo 800 horas. Agora eu vou ter que olhar com mais detalhe as palavras, né? Das letras aqui. Então, vamos ver. Letra A. Distribuídas por um número de 200 dias. Um número. Não é um número de 200. Incluído o tempo reservado? De jeito nenhum, né? Aos exames finais e ao lazer da comunidade escolar. Não mesmo. Letra B. 800 horas distribuídas por um máximo de dias letivos. Máximo. Errado. Não. Incluindo o tempo das provas bimestrais. Não. Aqui não.
C, 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Muito bem, é a letra C, linda, né? Tá linda, tá perfeita, é a letra C. D, 800 horas distribuídas por um mínimo de 180, gente, mínimo de 180. Só quando eu estudava, né? Foi logo ali. Então, vamos aqui, número 9, letra C, ok? 10. De acordo com a lei 9394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional em seu artigo 58, parágrafo 3º, a oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início. Olha só, ele dá um monte de informação nesse enunciado. Mas o que ele quer saber, gente? Ele quer saber isso aqui, ó. A oferta de educação especial, e ele quer saber o início. Opa, coloquei um negocinho errado aqui. O início, ok? Ele quer saber a oferta de educação especial e quando tem início. Lá nas diretrizes, né, da educação nacional, vai falar que na educação infantil estende-se ao longo da vida. A antiga redação, então, vai ser a letra D. Em uma antiga redação, dava-lhe o tempo de 0 aos 6 anos na educação infantil, mas isso é a antiga redação. Cuidado, tá? Se você está estudando aí com a LDB 2020, 21, vai lá no site do Planalto e estuda por ali. Tá tudo ali direitinho, com todas as atualizações. É assim, é o material mais fiel que vocês poderão ter aí em relação à LDB. Ainda mais que em 2023 foram muitas mudanças na LDB. Então, é importante vocês acompanharem a lei atualizada, tá bom? Então, vamos lá para o número 11. Ah, não, número 11 não. Agora, nós vamos falar sobre a organização da educação nacional. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá. Não vou ler tudo, porque vocês podem facilmente pegar lá no site do Planalto, mas eu quero que vocês entendam algumas palavras que são chaves, tá bom? Lá no artigo 9, 10, 11, 12, 13, ele vai começar a falar sobre a organização da educação nacional. Na hora da prova, a gente fica assim, gente, mas isso é do Estado, mas isso é do município, não, mas isso é da União. Ai, meu Deus, né? Dá para ficar perdido, dá sim. Mas existem as palavras-chave. Por exemplo, toda vez que ele se referir à união, deixa eu botar aqui. União, toda vez que ele fizer referência à união, vai ter a palavra nacional. É como se fosse hierarquizado, tá? Entenda que eu vou falar, ó, União, Estado, né, Distrito Federal, Estado, município, estabelecimento de ensino e os docentes. É como se houvesse uma hierarquia mesmo. É como não, né? Existe mesmo essa hierarquia. Então, tudo que é nacional corresponde, 99% aí, à União. Quando ele falar Plano Nacional de Educação, elaborar o Plano Nacional, você vai pensar que é o Estado? Não, porque está falando aí ó, a palavrinha nacional, você vai pensar o quê? União. Quando ele disser aqui, né, função redistributiva e supletiva, União. Quando ele falar, ó, assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar, né, essas avaliações externas que nós temos aí nos municípios, Processo Nacional de Avaliação, União. Baixar normas gerais. Então, a União baixa normas gerais. Estados e municípios baixam normas complementares. Mais uma vez aqui, ó, Processo Nacional de Avaliação. E aqui ele vai falar também do Conselho Nacional de Educação. Então, observem que quando for união, vai ter sempre essa palavra aí no meio, né? Que a gente logo consegue identificar que é união. Quando for estados,
Então, olha só, dos seus sistemas de ensino. Definir com os municípios. Então, eu tenho União, Distrito Federal, estados, municípios. O estado vai definir com os seus municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. O estado vai elaborar e executar políticas e planos educacionais. Lógico, né, gente? Em consonância com as diretrizes e os planos nacionais. Tem que estar todo mundo ali andando mais ou menos alinhadinho, né? Respeitada aí a autonomia dos estados, do município, as peculiaridades de cada local, mas dentro de um geralzão assim, tem que estar todo mundo andando mais ou menos na mesma sintonia, ok? Por isso que é em consonância, mas quem elabora e executa políticas e planos educacionais é o Estado. Aqui, ó, baixar normas complementares. Quem baixa normas complementares? Estados, municípios. União baixa normas o quê? Gerais. Assumir o transporte escolar da rede estadual. Quem assume o transporte escolar da rede estadual é o Estado. Quem assume o transporte escolar da rede municipal é o município. Ok? Artigo 14, né? Vai falar aí também dos conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Os municípios vão exercer ação redistributiva, enquanto lá na União exerce ação supletiva, né? Aqui vai ser redistributiva, baixa normas complementares, a União baixa normas gerais e assume o transporte escolar aí dos alunos da rede municipal. Claro, né, gente? Eu estou falando aí de uma maneira geral, mas depois vocês leiam de maneira mais específica, ok? Os estabelecimentos de ensino. Aí vai falar dos estabelecimentos de ensino e depois vai falar dos docentes. E aí a gente vai perceber que, assim, ó, enquanto o estabelecimento de ensino elabora e executa a proposta pedagógica, os docentes participam da elaboração da proposta pedagógica. Enquanto os municípios provêm meios para a recuperação dos alunos, os docentes estabelecem estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então, é importante depois você pegar esse material e ir fazendo esses links para vocês entenderem. Isso esclarece muito a gente na hora da prova, tá bom? Questão 11. No que diz respeito às incumbências dos docentes nas escolas, o artigo 10º, aqui seria artigo 13, tá, gente? Porque existe uma norma, né, de legislação que é assim, ó, do artigo 1º, 2º, 3º, vai enumerar o ordinal, né? Artigo 1º até o artigo 9º. Depois, a gente começa a falar em cardinal, 10, 11, 12, 13, tá bom? Mas tudo bem, aqui está 13º, vamos ler 13º. O artigo 13º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que os professores devem colaborar com as atividades pedagógicas, manter contato rotineiro com a coordenadoria regional, não é isso que está na letra da lei. Cuidar da manutenção do patrimônio público, gente, é importante, né, que cuidemos, obviamente, do patrimônio público. Eu mesmo, quando estou vendo lá um aluno fazendo alguma coisa errada, eu corrijo, mesmo não sendo meu aluno. Eu estou no espaço escolar, aquilo ali é um bem público, então eu sempre oriento. Mas não é isso que está na letra da lei. Realizar reuniões regulares com as famílias dos alunos, também não. Realizar cursos para a comunidade, organizar feiras e festas para arrecadar fundos para a escola. Ah, mas acontece, está chegando aí festa junina, acontece, Rayana. Cuidado para a sua prática não contaminar a sua prova, tá bom? Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino e zelar pela aprendizagem dos alunos. Sim, letra D. Executar as políticas e planos educacionais nacionais e participar de cursos de atualização pedagógica. Não é isso que está lá nas incumbências dos professores, tá bem? Vamos lá. O artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, 9394/96, que trata dos profissionais da educação, gente, muito importante
esse artigo para a nossa vida, tá bom? Já vou falar por quê. Determina que a formação de profissionais de educação, de modo a atender os objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos. Então, aqui, ó, ele quer os fundamentos, ok? De ensino e outras atividades, e ainda há. Então, olha só, quem são os profissionais da educação? Os profissionais da educação são os professores habilitados, e ele vai citar lá no artigo 61, depois você dê uma lidinha. Os trabalhadores em educação. Quem são esses trabalhadores em educação? Trabalhadores em educação. São os orientadores pedagógicos, são os supervisores, é a inspeção escolar. Todos nós trabalhamos, somos trabalhadores da educação, somos profissionais da educação. Nós não podemos deixar que o senso comum nos dê a nossa nomenclatura, né? Então, toda vez que você ouvir alguma coisa sobre professor, sobre orientador pedagógico, sobre inspeção, sobre supervisão, né, ou orientação pedagógica em alguns municípios, nós somos profissionais da educação, trabalhadores em educação. Porque hoje você está fazendo uma prova, um concurso que é específico para a educação, mas amanhã, de repente, pode surgir aí algum concurso nessa área, né, de orientação, de inspeção, de orientação pedagógica, e você queira fazer. E é importante que nós nos unamos nessa fala. Todos somos profissionais da educação. Se eu estou em São Pedro trabalhando com aluno, né, em sala de aula, em Maricá, eu também estou trabalhando com aluno na inspeção escolar, ok? E um trabalho não é diferente do outro. Todos nós, claro, né, existem as suas características do trabalho, mas todos nós estamos na escola trabalhando com alunos, ok? É importante que a nossa classe, né, dos profissionais da educação, seja uma classe unida, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Participação em jogos cooperativos com fins de socialização e cooperação. É interessante, né? Jogos cooperativos, sempre em reunião pedagógica, o pessoal gosta de fazer, mas não é isso que está lá na letra de lei. Apresentação de testes vocacionais e provas práticas para o exercício docente. Também não é isso que está lá na letra da lei. Capacidade de apresentação oral em público e de dissertação argumentativa. Também não é. Associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço. Aqui são 8h05. Deixa eu respirar, para vocês respirarem também. Tá tudo certo por aí? Beber uma água. Se deixar, a gente vai embora, né? O professor fala pra caramba. Vamos lá? Então, vamos lá. 13. O artigo 208 da Constituição Brasileira preconiza a garantia da oferta do ensino fundamental, básico na formação do cidadão, inclusive para todos os que não tiveram acesso em idade própria. Então, ele vai começar falando aqui do artigo 208 da Constituição Brasileira. Constituição Brasileira, também chamada, Constituição Brasileira, ela é também chamada de Constituição Cidadã, tá bom? Também chamada de Constituição Federal de 88. Então, podem aparecer dessas nomenclaturas na prova, nas provas de vocês. Tá legal? Inclusive para todos os que não tiveram acesso em idade própria. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, então, ele começa falando da Constituição Federal e aí vem para a LDB. Na Constituição Federal, os artigos que mais caem são os artigos 208 e o artigo
205, tá bom? Artigo 208 e artigo 205. São os artigos que mais caem. Mas aí ele vai falar da LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina, em seu artigo 32, letra da lei, que constituem meios para o desenvolvimento da capacidade de aprender e de se relacionar no meio social e político, o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, ok? É isso que diz a letra da lei. Agora, nós vamos começar a falar aí sobre avaliação escolar. Bom, avaliação escolar no edital de vocês cai sobre Lucchesi. Inclusive, tem aí um edital verticalizado que está no grupo, depois a Marcela pode disponibilizar para vocês. Nesse edital verticalizado, tem aí esses livros, algumas coisas que vocês podem aproveitar bastante, tá bom? Mas tem no site, se eu não me engano, é o comunicado número 5, no site da COSEAC, que ele apresenta aí uma inserção de referências bibliográficas. Então, é importante você acompanhar esse edital verticalizado, porque ele vai te ajudar no momento da prova, e você dá uma olhadinha lá no site da COSEAC, porque, como foi depois, tem alguns livros que não estão nesse edital verticalizado, é importante você dar essa atualizada, tá bom? Mas ajuda muito um edital verticalizado. E aí vai falar, né, da avaliação escolar na perspectiva de Lucchesi, e aí a gente vai acabar fazendo exercícios aqui de Hoffman, que também fala muito sobre avaliação escolar, Celso Vasconcelos, tá ok? Então, são esses dois livros. Eu coloquei aqui, ó, esses sites, aqui também, mas não tem o livro inteiro, são fragmentos do livro. Mas por ali você já consegue ter uma noção do livro todo. É claro que é importante que você leia todo o livro, mas se você não conseguir, você tem aí essa leiturazinha que vai te ajudar, tá bom? Vamos lá. Lucchesi vai falar da avaliação escolar. No livro Avaliação da Aprendizagem Escolar, ele vai falar avaliação educacional escolar para além do autoritarismo. Então, percebam que nesse livro, né, se a banca citar esse livro ou algum trecho de Lucchesi, é isso que ele pensa, ok? Avaliação educacional escolar para além do autoritarismo. É o que eu falo. Não deixe a sua prática contaminar a sua prova, ok? Deixa eu fechar aqui. Então, o que o Lucchesi fala lá no livro dele? Eu tenho aqui até dois... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Olha, consegui. Tá vendo? Ele fala de dois conceitos aqui no livro dele, ó. Domesticação dos educandos e ele fala de humanização dos educandos. Ele dá esses dois conceitos no livro dele. E aí, aqui, ele vai falar que a domesticação dos educandos é desse modelo liberal de educação, que entende a educação como uma pedagogia tradicional, que entende a educação a partir desse modelo aí, né? Da pedagogia renovada ou escolar novista, que entende a educação nesse modelo tecnicista. Então, é uma domesticação dos educandos. E, para a humanização dos educandos, Lucchesi vai falar sobre a pedagogia libertadora de Paulo Freire, sobre a pedagogia libertária, sobre a pedagogia, né, dos conteúdos socioculturais. Então, observem que, às vezes, a gente não lê o texto, não lê o livro, e a gente pensa assim, e aparece isso na prova, né? Domesticação dos educandos. Isso é muito forte, né? É um termo muito forte. E aí a gente fica naquela, será que é isso mesmo? Não, acho que ele não falou isso, mas sim, ele falou. E aí é importante a gente dar essa lidinha aí nesse livro para nos apropriarmos desses conceitos.
falar de domesticação dos educandos nesse modelo liberal de educação e humanização dos educandos. E aí eu coloquei aqui para vocês esse trecho, né, essa foto, esse recorte desse filme que eu acho maravilhoso, que é o filme Sociedade dos Poetas Mortos. E essa cena aqui, eu tirei print, né, da cena, e essa cena aqui fala justamente sobre esses dois conceitos de Lucchesi. Aqui está o professor, né? Não vou dar o spoiler do filme, mas o professor que está indo embora aqui, né? Depois você assiste lá o filme. Que reflete essa humanização. Então, quando ele vai dar literatura, que ele vai falar de poesia, ele leva os alunos para fora de sala, né? Ele sente, ele faz com que os alunos sintam o que é poesia. E esse professor aqui, que reflete mais ou menos essa domesticação dos educandos, que são todos sentados, todos direitinhos ali. O que é poesia? Leia, o que é poesia? E eles falam, senhor, nós não temos essa página no livro, está rasgada, mas alguma outra página você deve ter. Então, leia aqui do meu livro. É muito interessante essa página, essa parte do livro. E quando o professor vai embora, assim, os alunos, eles sentem, né, aquela situação, eles ficam tristes, e um sobe, assim, na mesa e fala, capitão, meu capitão. Gente, eu volto essa cena várias vezes, porque eu acho lindo esse reconhecimento, né? É muito interessante. E eu logo lembrei, quando eu li o livro de Lucchesi, essa parte, né? Eu logo lembrei dessa dualidade, desse filme, desse momento do filme, que expressa justamente isso, a domesticação dos educandos e a humanização dos educandos. Bom, partindo aqui, então, no filme Avaliação da Aprendizagem, componente do ato pedagógico, nós temos aqui essa imagem. Deixa eu olhar aqui, gente, rapidinho. Nós temos aqui essa imagem, né? E o Lucchesi vai falar que nós precisamos transitar do conceito de examinar para o conceito de avaliar. Então, olha que interessante. Transitar de examinar para avaliar. E aí ele pergunta, né, no livro, estamos prontos e decididos a investir nesse trânsito? Ele faz exatamente essa pergunta. E aí eu logo imaginei num trânsito caótico, que por vezes acontece na escola, não é verdade? Quando a gente vai pensar em examinar, avaliar, o exame, aquele classificatório, né, que classifica você em uma nota, é necessário, né, no sistema, mas também você tem a oportunidade de avaliar o seu aluno, e será que você está avaliando mesmo? Porque esse investir nesse trânsito envolve reflexão da prática, dá trabalho, falando assim é até bonito, mas dá trabalho. Refletir a prática, mudança de posicionamento, entender o cotidiano dessas pessoas. Então, assim, uma pessoa que está disposta a resolver esse trânsito aqui, é uma pessoa que precisa estar disposta a entender a vida dessas pessoas aqui. Peraí, para onde que eles estão indo? Qual o sentido que eles precisam tomar? Será que a gente precisa colocar um semáforo aqui? Quanto que vai gastar? Como que vai ser esse investimento? De onde ele virá? Então, envolve pensar, né? A educação, a avaliação envolve isso, envolve essa reflexão. Então, o Lucchesi vai falar, avaliar é descrever e qualificar a realidade, é diagnosticar, ok? Então, aqui, ele vai falar, eu achei isso muito interessante, coloquei aqui a imagem do professor Bugiganga, ele vai falar dessa disposição psicológica para o acolhimento da realidade. E é justamente isso, se a gente para refletir, é justamente isso. Será que a gente está com essa disposição psicológica para acolher a realidade daquele aluno que está vindo do 6º ano,
e que eu acho ali que eu já tenho que começar com um artigo, substantivo, classes de palavras, e, na verdade, ele está ainda num nível silábico, pré-silábico, silábico alfabético. Será que ele vai entender o que é artigo se ele não está se ainda ele está no processo ainda? Porque, infelizmente, depois da pandemia, a gente tem visto isso acontecer, né? Sobretudo no 6º ano. Então, a gente precisa investigar. O primeiro passo do diagnóstico é descrever essa realidade. Então, qual é a minha realidade? Eu tenho que descrever essa realidade. Depois eu vou qualificar a realidade. E aí, Luquezzi vai falar, investigar para que reconheçamos a eficácia ou a ineficácia dos nossos atos, né? Ou dos recursos que nós estamos utilizando e, se possível, se necessário, e quase sempre é necessário, intervir para a correção dos rumos, das atividades e dos resultados. Então, diagnosticar, acolher a realidade, essa disposição psicológica para o acolhimento da realidade, descrever, qualificar, investigar e intervir. E aí, Lucas vai falar que a avaliação da aprendizagem é uma atribuição de qualidade, com base em dados relevantes da aprendizagem dos alunos, dos educandos. Não adianta a gente mascarar a realidade do nosso aluno, né? Não adianta a gente, nós criarmos os dados, nós termos os dados, e aí, de repente, começar a mascarar para mostrar, né? Para mostrar que não é aquilo, a gente começa a mascarar. Isso não dá certo. E aí a gente precisa tomar uma decisão. Isso acontece comigo frequentemente. Frequentemente eu tenho que fazer esse diagnóstico, eu tenho que investigar, eu preciso intervir. Frequentemente eu preciso voltar lá em Magda Soares, lá em Emília Ferreiro, para poder entender essa hipótese da escrita do meu aluno, como que ele está processando esse pensamento, no que eu posso ajudá-lo. Isso é constante, ok? Então, vamos ver aqui uma questão da COSEAC. Um dos grandes problemas da avaliação escolar é que ela se tornou basicamente classificatória. Classificatória. Gabriel, tá tudo certo aí? Eu não estou vendo mais nada aqui no meu celular. Me ajuda aí, Gabriel. Vou continuar aqui. Um dos grandes problemas da avaliação escolar é que ela se tornou basicamente classificatória, não se colocando num processo de transformação da prática pedagógica. Avalia-se e limita-se a uma classificação dos sujeitos de acordo com o resultado. É como se a avaliação fosse um fim, né, gente? Na verdade, Lucchesi e Celso Vasconcelos e Jussara Hoffmann mostram, né, esses autores nos mostram que a avaliação ela não é o fim, ela é o meio, ela está no processo. O que se espera de uma avaliação numa perspectiva 14 aqui. O que se espera de uma avaliação numa perspectiva transformadora é que os seus resultados, então, constituam parte de um diagnóstico, de uma análise, para que sejam tomadas decisões sobre o que fazer para superar os problemas constatados. Exatamente isso. Exatamente isso. A avaliação numa perspectiva transformadora, ela precisa pensar nesse diagnóstico, nessa análise, nessa tomada de decisão. Letra B. Sirvam para que os alunos revisem e refaçam as atividades propostas. Revisem, não, isso não. Com vistas a uma melhoria das notas, notas e conceitos do bimestre, não. Apontem caminhos para os alunos que necessitem de apoio, de recuperação paralela, bem como de acompanhamento pedagógico. Sinceramente, eu ficaria na dúvida aí entre a A e entre a C. Mas como Vasconcelos, Lucchesi, Hoffmann falam muito dessa questão de diagnóstico, né? Obviamente que eu vou marcar aí a questão do diagnóstico, né? Porque ele fala desse conceito muito marcadamente nos seus livros.
Letra D. Sejam cada vez mais próximos das avaliações externas, uma vez que são esses os desafios que irão encontrar fora da escola. Perspectiva transformadora? Não, não vamos pensar nisso. Possam elevar o grau de desempenho da escola e do corpo docente, ampliando as possibilidades de melhorias através do mérito. Não, mérito não. Engraçado que depois que a gente faz um feedback, né, do que é avaliação, e vocês tiveram já também uma aula maravilhosa com a Adriana Valadão, eu acompanhei, Adriana Valadão é o nome dela, Salomão, desculpa, Adriana Salomão, uma aula maravilhosa, revisem depois essa aula, deem uma olhadinha lá, porque vale muito a pena e ela fala muito sobre essas avaliações, né? Então, fica mais fácil, depois que a gente tem esse conceito, né? Essa assimilação e essa acomodação da aprendizagem, esse voltar e depois constituir novamente a aprendizagem é muito importante. As questões vão ficando mais claras na nossa cabeça. Para Lucchesi, o erro, como manifestação de uma conduta não aprendida, decorre do fato de que há um padrão já produzido e ordenado que dá a direção do avanço da aprendizagem do aluno. Portanto, para que o erro seja utilizado como fonte de crescimento, o professor deve. Então, na questão 15, ele vai falar aí, né? Classificar o aluno como mal posicionado? Não, né, gente? Isso não, pelo amor de Deus. Classificar o aluno como mal posicionado, não. Disciplinar o aluno e acentuar o seu fracasso? Também não. Buscar compreender o erro quanto à sua constituição e origem. Olha que importante isso. Para que o aluno possa superá-lo com benefícios significativos para o crescimento. Letra C. Letra C. Na letra D vai falar o seguinte: menosprezar o erro. De jeito nenhum. Considerar que o importante é o que foi ensinado e não o que foi aprendido. Ao contrário, é considerar o que foi aprendido. O foco da aprendizagem é o aluno. Pois o aluno deve ser atento e disciplinado. Não. 16. Segundo Zabala, as concepções que entendem a educação como formação integral, né? Biopsicossocial do ser humano, criticam o uso dos conteúdos disciplinares como única forma de definir os objetivos educacionais. Para tais concepções, serão conteúdos de aprendizagem, todos aqueles que garantem o conhecimento acadêmico. Então, ela quer o quê, gente? Serão conteúdos de aprendizagem. Então, vamos lá. Garantem o conhecimento acadêmico necessário à competitividade. Não. Se expressam no conhecimento de nomes, dados, conceitos, enunciados e princípios científicos? Também não. Priorizam os conhecimentos conceituais necessários ao bom desempenho em provas de seleção? Não. Possibilitam o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e de inserção social. É a letra D, ok? Asseguram a total liberdade dos alunos e dispensam a mediação do professor. Dispensar a mediação do professor de jeito nenhum, não é verdade? Quando eu fui orientadora pedagógica, né, eu já passei no concurso de orientação pedagógica, eu fiz uma pós-graduação em psicomotricidade. Gente, como isso aqui é importante, capacidades motoras. Como desenvolver a capacidade motora na educação infantil é importante, é relevante. Eu não sei se temos aqui professores de educação física, mas se os professores de educação física soubessem a importância, eu acho que eles sabem sim, né? Mas se nós dessemos mais espaços para palestras dos professores de educação física, né? Aqueles que têm o conhecimento aí dos estudos da psicomotricidade, como é importante, como é relevante esse pular, esse saltar na educação infantil. Depois que eu fui orientadora pedagógica da educação infantil, eu mudei, porque até então, né, eu sempre fui professora de sexto ao nono. E quando eu tive essa experiência, eu abandonei esse cargo, né, para assumir Maricá, mas quando eu tive essa experiência na educação infantil, eu sendo sempre professora, né, sou aí 16 anos,
professora de segundo segmento, de sexto ao nono. Quando eu fui para a educação infantil, eu percebi a beleza que é a psicomotricidade, os movimentos na educação infantil, e eu vejo hoje alunos do sexto ano com dificuldade, e aí eu fico assim analisando, olha, esse não saltou na pré-escolar, esse não correu no pré-escolar, esse não trabalhou equilíbrio no pré-escolar, esse não apertou, não borrifou, né? Não borrifou plantinha no pré-escolar. Então, assim, é muito importante. Eu sou apaixonada pela psicomotricidade, pela educação infantil, por essa educação infantil. Até abrir um parênteses aqui para exaltar os professores de educação física. Eu até considerei fazer educação física, mas depois falei, não. Porque eu acho essa parte de biomecânica na educação infantil fantástica. Então, vamos lá, né? 17, COSEAC. Um aluno... eu me envolvo com as questões do concurso, é muito triste. Um aluno de 16 anos frequenta a mesma escola desde a primeira série, o que acontece por 3 anos consecutivos. Na terceira série, foi novamente reprovado. Atualmente, está cursando a quinta série pela terceira vez, sem expectativa de aprovação. É considerado um aluno difícil, que demonstra total desinteresse pela sala de aula, só quer brincar, implica o tempo todo com os outros colegas, não faz nada em aula, não entrega os trabalhos solicitados. No primeiro conselho de classe deste ano, os professores, questionados sobre o aluno, disseram: esse deixa para lá, não quer saber de nada, vai ficar a vida toda na quinta série. Numa aproximação maior com a produção do aluno, foi percebido que o mesmo tem defasagem na alfabetização, isto é, escreve em nível silábico alfabético. Olha aí, Emília Ferreira. E desconhece os processos de multiplicação e divisão. Para Jussara Hoffmann, bom, vou aqui falar, né, na letra E, ok? Questões atitudinais, fatores emocionais, de saúde e familiares não são razões únicas e não explicam todas as questões de dificuldades na aprendizagem, ok? Quem sabe aí não seja uma prática do professor, quem sabe aí não seja, né, o professor focado no que ele acha que aquele aluno tem que entender, e não faz essa investigação, esse diagnóstico, enfim. 18. Não se pode dizer que se avaliou apenas por ter observado algo do aluno, ou denominar por avaliação apenas a correção de tarefas ou testes e o registro de notas. Nesse caso, não houve a mediação, ou seja, a intervenção pedagógica decorrente da interpretação das tarefas, uma ação pedagógica desafiadora e favorecedora à superação intelectual dos alunos. Jussara Hoffmann. Para a autora, todo o processo avaliativo tem que ter por intenção, e aí já vou falar aqui para vocês, letra A, ok? Já vou correr um pouquinho, gente, porque são 8h30. Observar o aprendiz, analisar e compreender as suas estratégias de aprendizagem e tomar decisões pedagógicas favoráveis à continuidade do processo. Muito importante esse ato, né, de avaliar. 19. O ato de avaliar, por sua constituição mesma, não se destina a um julgamento definitivo sobre alguma coisa, pessoa ou situação. Segundo o autor, a avaliação escolar se destina ao planejamento, à seleção, ao diagnóstico, à verificação, à classificação. Aqui vai ser ao diagnóstico. Verificação, classificação, seleção. Na aula, né, de avaliação, a professora frisou bem sobre esses conceitos, foi muito interessante. Volta lá na aula, dá uma revisada ali nesse conteúdo. Nós vamos fazer o diagnóstico e depois a gente vai partir para o planejamento. As práticas avaliativas classificatórias fundam-se na competição e no individualismo, no poder
na arbitrariedade presente nas relações entre professores e alunos. Olha como a COSEAC está sempre repetindo, né, nas suas provas, essa questão da prática avaliativa classificatória, da avaliação classificatória, que precisa ser o diagnóstico. À medida que novos estudos apontam para o caráter interativo e intersubjetivo da avaliação, alertam também para a necessidade de práticas dialógicas entre todos os envolvidos no processo. Nesse sentido, é essencial dar importância, e aqui, ó, depois vocês deem uma lidinha nesse texto, eu coloquei aqui para vocês que esse texto aqui está justamente aqui, nesse texto, tá? Então, depois vocês deem uma lidinha, que vocês vão observar que ela vai falar aí da letra A, ok? Vamos lá. 21. Para Celso Vasconcelos, as dificuldades que a avaliação escolar apresenta e as consequências, às vezes drásticas, que podem trazer para a educação são de conhecimento de todos. De um modo geral, pode-se dizer que praticamente houve uma inversão na sua lógica, ou seja, a avaliação que deveria ser um acompanhamento do processo educacional acabou tornando-se o objetivo desse processo. Então, assim, a avaliação ela é o processo, mas ela acabou se tornando o final do processo, né? O objetivo do processo. Na prática dos alunos e da escola, é o famoso estudar para passar. O senso comum dos professores parece aceitar a afirmação de que a avaliação está ligada à estrutura de poder da sociedade, ou que é coisa do sistema. O que se espera de uma avaliação numa perspectiva transformadora é que seus resultados devem servir para... Então, vamos ver. Ajudar os alunos a conseguir bons resultados nas avaliações externas? Não, né, gente? A gente já sabe que isso aqui não é nessa perspectiva transformadora. O professor conseguir com os conteúdos contidos, o professor prosseguir com os conteúdos contidos no programa oficial? Não. Às vezes a gente nem consegue, né? Porque tem que voltar tantas vezes e a gente nem consegue. Garantir melhores posições em comparação a outras escolas? Não. Transformar as atitudes indisciplinadas em atitudes adequadas? Não. Perceber a necessidade dos alunos, isso aqui é essencial. E intervir para ajudá-los a superá-la. Gente, se não formos nós, os professores, quem será? Né? Às vezes, a criança vem de uma família onde não existem letrados, não é? Então, somos nós que devemos diagnosticar, somos nós os conhecedores das práticas educacionais, nós estudamos para isso, então a gente precisa ajudar, nós precisamos ajudar esses meninos e essas meninas, esses adolescentes. Tem um vídeo muito interessante, já é bem divulgado, acredito que vocês já tenham visto, né? Da Vida Maria. Eu acho que todo ano a gente tem que rever aquele vídeo, sabe? Porque a gente percebe que existem muitas comunidades onde os responsáveis não são letrados. Então, a gente precisa ajudar essas crianças a superarem, né? A conseguirem, a conquistarem, a intervir para ajudá-los. Tá bom? 22. A avaliação escolar tradicional ajuda a formar um autoconceito negativo, incapaz, problemático, ignorante, em milhões de crianças, jovens e adultos. E já vem com aquela etiqueta, né? Quando eu estou no 7º ano, aí aquele aluno do está na minha sala. Não é? Parece que a gente já faz a etiqueta do aluno, né? É triste. O problema central é o seu uso como instrumento de discriminação e seleção social, na medida em que assume, no âmbito da escola, a tarefa de separar os aptos dos inatos, os capazes dos incapazes. É fundamental o entendimento de que o compromisso do professor com a aprendizagem de todos os alunos e a consequente avaliação fazem parte do mesmo processo pedagógico. Qualquer proposta de mudança da realidade avaliativa
passa pela mudança da prática pedagógica. Portanto, num processo de ensino progressista, a concepção de avaliação deve ser o quê, gente? Óbvio, né? Reflexiva, emancipatória e crítica. Nós já estamos aqui, mais ou menos, há 1h30 estudando. Esse é o tempo, né, da prova que vocês já podem sair para beber uma água, para ir ao banheiro. É muito importante que vocês usem esse recurso, que deem uma levantada, claro, né, dentro de uma ordem, dentro de uma solicitação, leiam lá o edital, o que pode, o que não pode, até que horas você pode chegar, que horas que você pode sair. É muito importante que vocês tentem levantar um pouco, vai até o banheiro, faz essa caminhada, né? Depois volta rapidinho, não demora muito, e voltem a fazer a prova de vocês. É muito importante essa pausa, sabe? Essa pequena pausa no momento da prova. E evitem levar aqueles biscoitos escandalosos, que você fica. Aquilo ali atrapalha o colega que está fazendo a prova, apesar dele ser seu adversário, ele é seu colega, e atrapalha você também, porque você fica naquela mastigação, aquela coisa. Então, procurem escolher o biscoito, né? Aquela comidinha ali que você vai levar para não ficar 4 horas também sem comer nada. Uma aguinha, não bebe muito, porque você também não vai poder ficar saindo toda hora. Então, é muito importante que você faça essa pausa, relaxe, vá um pouquinho lá no banheiro, vá ao banheiro, depois volte, sente e recomece ali a sua prova. Porque mentalmente é um desgaste, né? Existe esse desgaste. Então, é importante que você faça essa pausa, igual a gente está fazendo aqui agora para a gente retomar, tá bom? Então, vamos lá. 23. Como resultado da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, realizada em 1994, na cidade espanhola de Salamanca, a Declaração de Salamanca trata de princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. A Declaração de Salamanca foi um documento assinado por vários países e se constituiu como um importante marco na luta pelos direitos humanos, pela igualdade de oportunidades para todas as pessoas e pela participação social efetiva da pessoa com deficiência. A principal premissa, olha aqui o que ele quer, a principal premissa a ser defendida por essa declaração com relação ao sistema de ensino foi que a educação deve se organizar de forma a atender a todos os alunos na rede regular. Ok? 24. Observe a seguinte definição. É uma apreciação qualitativa sobre os dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho. Os dados relevantes, olha aí que a gente já leu, se referem às várias manifestações das situações didáticas nas quais o professor e os alunos estão empenhados em atingir os objetivos de ensino. A apreciação qualitativa desses dados permite uma tomada de decisão para o que deve ser feito em seguida. O texto refere-se à definição de cuidado com essa questão, quando vocês forem procurá-la nos sites, porque o gabarito dessa questão está errado. Eu não sei se a banca corrigiu depois, eu não consegui olhar, mas está errada, tá? Quando ele fala sobre isso, se eu não me engano, é Lucchesi, o Hoffman, não lembro agora. Mas quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre avaliação escolar, tá bom? Ele vai dizer, a avaliação escolar é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes. Então, cuidado aí na hora que vocês forem fazer essa questão, tá bom? 25, estamos acabando, hein? Está acabando. Na tirinha,
uma estudante com síndrome de Down é bem recebida pelos colegas da turma. A personagem Dorinha recebe Tati, tentando reconhecê-la a partir das suas possibilidades. Aí o Cascão vai e fala, oi? Aí ela, sou eu, turminha, seja bem-vinda, disse a Mônica. Amiguinha nova, que legal, deixa eu ver como você é. Você é baixinha, tem um rosto fofinho e os olhinhos puxados. Você nunca conheceu alguém com síndrome de Down? Não. Então, aqui, a professora, diante dessa situação, deve solicitar que Dorinha volte para o seu lugar para não expor as deficiências das duas meninas? Não, né, gente? Não precisa disso. Precisa encaminhar Tati para a sala de recursos, único local? Único local, não. Errado. Acolhe a nova estudante e promove uma conversa inicial de apresentação da Tati à turma, de modo que ela se integre aos poucos ao seu novo grupo. Ok. Promove um debate acerca da síndrome de Down? Nesse momento, não, né, gente? Nesse momento não precisa. Depois a professora pode promover esse debate. Pede a um dos colegas que ofereça seu lugar na frente para a Tati e a outro que leve cuidadosamente Dorinha até o seu lugar. Não, a gente percebe que as crianças elas estão envolvidas ali com aquele ambiente de sala de aula. Ela está bem envolvida mesmo, né? E não precisa. Então, aqui vai ser a letra C. Questão 26. Luciana é uma aluna cadeirante de 13 anos. Ai, gente, olha que questão interessante. Na sua escola, o laboratório de informática fica no segundo andar e o acesso se dá unicamente pela escada. Luciana precisa de ajuda todas as vezes que precisa se deslocar para lá. A mãe de Luciana entrou em contato com a direção, contando que a aluna se sente constrangida por necessitar de ajuda. A direção ponderou que não havia possibilidade de mudar o laboratório para andar térreo e que a construção de uma rampa de acesso neste momento estava fora de cogitação. A equipe escolar já havia se comprometido a auxiliar Luciana sempre que necessário, e os próprios colegas também o fazem. A diretora destacou ainda que Luciana não possui qualquer comprometimento cognitivo, atraso ou dificuldade quanto à aprendizagem, indicando que a questão é relativa a, lógico, que é relativa à acessibilidade. Na verdade, os alunos, eles estão, né, muitas vezes, inseridos, quando, na verdade, eles deveriam estar incluídos. Ok? 27. De acordo com a resolução número 4, de 13 de julho de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, em seu artigo 29, a educação especial como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino na verdade, a gente vai limpar esse enunciado aqui, porque, na verdade, o que ele quer saber é isso aqui, né? A educação especial ela é o quê? No artigo 29. Vamos lá, na questão 27. Ela é parte integrante da educação regular. Parte integrante da educação regular devendo ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. Ok? 28. A lei número 8.069/90 trata do Estatuto da Criança e do Adolescente e tem como principal objetivo, número 28, tem como principal objetivo. Está bem escrito assim, ó, logo quando a gente bota lá no Google, né? ECA, coloca assim, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai aparecer o site do Planalto com o ECA. Ontem vocês tiveram uma aula excelente sobre o ECA, né? Vai falar logo de cara. Proteção integral às crianças e aos adolescentes. Ok? 29. O ECA configura-se como uma legislação de direitos humanos de crianças e adolescentes, colaborando com o desenvolvimento da cidadania, principal
objetivo da educação, tendo como referência as obrigações impostas aos dirigentes dos estabelecimentos de ensino, em cumprimento ao artigo 56, é incorreto. Olha, gente, tem que grifar isso aqui, ó, é incorreto. Aí, o que eu faço nessas questões? Ele quer saber o incorreto. Então, primeiro, na minha cabeça, eu faço assim, né, os corretos. Então, eu sei que é correto elevados níveis de repetência, avisar, né, o conselho tutelar. Eu sei que é correto maus tratos envolvendo seus alunos, e eu sei que é correto comunicar a reiteração de faltas injustificadas. Então, a incorreta vai ser a letra C. Muito cuidado com esse tipo de questão. Depois, eu trago aqui para vocês um pouquinho sobre o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é um livro muito interessante. É um livro que vale a pena também vocês lerem. É um livro que está nas referências, nas sugestões bibliográficas do edital de vocês. Eu trouxe aqui o resumo do resumo, né, gente? Não posso nem dizer que isso aqui é um resumo, é um resumo do resumo. Tem aqui, né? Tem esse livro na internet, vocês têm como baixar e tem como ler. É muito interessante e com certeza vai cair uma questão na prova. Vocês têm também aí no edital esse livro, Professores do Brasil, Novos Cenários de Formação. É um documento da Unesco de 2019. Eu trouxe aqui, né, o índice aqui para vocês darem uma lida. Possivelmente vocês não consigam ler o documento inteiro, mas abra o documento, pega um capítulo, assim, por exemplo, concepções e práticas na formação dos professores e professoras para a educação básica. Dá uma lida ali, por ali você já vai entender mais ou menos qual é a ideia desse documento. Eu acho que vale a pena, nesse finalzinho, você focar nisso também. E aí aqui tem uma questão, né? Certo ou errado? É importante compreender, já estamos quase acabando. É importante compreender a formação de professores não só como um lugar de aquisição de técnicas e de conhecimento. Então, a formação de professores, ela não é só essa aquisição de técnicas e de conhecimento, mas como um espaço de socialização e de configuração profissional. Como é importante essa formação de professores, não é verdade? Eu estou preparando uma formação aqui de professores para o município aqui, e é justamente, a gente vai falar justamente sobre essa questão de avaliar, de diagnosticar, trazendo Emília Ferreiro, com estudos de caso, que estão aí todos os dias na nossa sala de aula, para que a gente possa identificar, diagnosticar e intervir. Então, como é importante esse espaço, né, de formação de professores. Dessa forma, compreende-se que a profissão docente não é algo fixo, gente, não é mesmo, e estático, mas determinado historicamente pelas condições sociais. Certíssimo. Opa. Questão 31. A formação docente é um processo abrangente que visa preparar o professor para os desafios da sala de aula. Entre as alternativas a seguir, qual é a que melhor caracteriza a formação docente ideal? Então, vamos lá. Última questão, hein? Espero que estejam gostando. Aquela que promove a formação integral do professor, considerando seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Claro, né, gente? Claro que é essa a questão. Aquela que se limita à transmissão de conhecimentos específicos? Não. Aquela que se concentra no desenvolvimento de habilidades técnicas de ensino? Não que não seja importante, mas que se concentra? Não. Aquela que restringe a atualização das tecnologias educacionais? Também não. Aquela que se baseia em um modelo único e padronizado de ensino?
Não mesmo. Se tem alguma coisa que é dinâmico, se tem alguma coisa que é flexível, é a prática escolar, não é? E pela prática escolar, tenho certeza que todos nós somos encantados. É difícil, o chão da escola é árduo, mas quando a gente começa a perceber e analisar os frutos, né, desse esforço coletivo, é emocionante. Eu fico mesmo emocionada. E aí nós temos aqui o edital verticalizado de Maricá, que eu falei com vocês, e a frasezinha aí para terminar, que eu conversei com vocês lá no início da nossa aula, né? Que quando falamos em concurso, né? Lá no diálogo de Dom Quixote e Sancho Panza, onde Dom Quixote conversa com Sancho, Dom Quixote conversa com Sancho sobre a liberdade, eu disse a vocês que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, eu acredito nisso, acredito que, que vocês terão aí, com todo esse preparo, com esses profissionais maravilhosos que estão passando por aqui, uma excelente prova e espero aí encontrá-los na rede de Maricá, tá bom? Um abraço, meus agradecimentos aí à Marcela, ao Gabriel, né, que esteve conosco aí, ao vereador Radesh, à Verônica por fazer essa interlocução. Tá bom? Obrigada, Rayana. Aula excelente, aula maravilhosa. Verônica é a professora que esteve aqui com vocês, ela que me indicou Rayana. Nós estamos aí com uma equipe maravilhosa. Eu quero ressaltar que não existe nenhum pagamento para os professores, eles estão fazendo isso voluntariamente. Foram professores que eu convidei. Lógico, teve alguns nãos, tá, gente? Nem tudo é sim. Mas os sims, né? Você é professora de português, consegue falar melhor do que eu. Ah, imagina! Do plural. A língua é viva. Valeu muito a pena essa positividade, esse retorno que eu tive de alguns. Por quê? Porque são profissionais maravilhosos, comprometidos com a educação, todos concursados da rede de Maricá, todos futuros colegas de vocês. E tem sido um prazer muito grande trabalhar com toda essa equipe, esse pessoal, com esse coração imenso que abraçou essa causa de cunho social, na verdade. Eu tenho sempre dito isso para vocês, que nós acreditamos que a educação ela é libertadora, como Paulo Freire dizia, ela tira o oprimido dessa situação de opressão e te traz uma liberdade. A gente acredita nisso de fato e vivemos isso. E através dessa nossa crença, deixa de ser uma utopia para se fazer real através desse projeto. Tá bom, gente? O material eu vou colocar sim no grupo. Todos os materiais estão lá naquela página, naquele link que eu sempre coloco para vocês. Outra coisa, eu tenho recebido aqui diversas mensagens falando sobre as aulas no Instagram. O pessoal não tem achado. O Gabriel ele vai formatar, vai mexer nessa parte tecnológica e vai jogar para o YouTube, tá? Porque essa plataforma do Instagram ela não está suportando o tempo que teve de aula. Quase 2 horas. Então, ele vai compactar, vai formatar e vai jogar no YouTube para ficar acessível para vocês. Tá bom? E as outras aulas estão no Facebook. Algumas estão lá no Facebook e vocês conseguem assistir. Tá ok, gente? Então, outra coisa também importante, se organizem, porque essa semana nós vamos estar juntos até sábado. Tá? É a semana anterior do concurso, é uma semana decisiva, então cuidem da saúde, para não passar mal no dia da prova, da alimentação, tudo isso é muito importante. Então, se concentrem desde já, porque semana que vem já começa aí o início da vitória de vocês, tá ok? Então, encerramos aqui a nossa live, agradeço a amizade, o carinho e o companheirismo de cada um de vocês, e amanhã nós estaremos aqui novamente. Encerrada, tá?